Fala meu povo, Arlindo Armando aqui mais uma vez. E é o seguinte, ontem eu fui no médico, fui fazer o check-up e, e aconteceu uma situação muito engraçada. Sempre que eu vou assim, em qualquer lugar que pergunto minha profissão, que eu falo que eu trabalho com marketing digital, a pessoa se interessa, fala, nossa, tô precisando de alguém, uma agência, você cuida de vídeo, a pessoa se interessa, né? E novamente não foi diferente. E esse médico, ele atende aqui em BH, ele cobra a consulta dele R$ 350 hoje. E da linha dele é um dos mais baratos, que é a medicina ortomolecular, né? Uma medicina um pouco mais diferente, um pouco mais ligada à prevenção do que à remediação das coisas, e que é uma linha que eu gosto, que eu sigo muito. E ele cobra R$ 350, e a única coisa que ele faz de marketing hoje é Google AdWords. Então você procura lá médico ortomolecular BH, ele vai aparecer lá sempre. E o que acontece? A gente falando, né, de como que criar autoridade, de negócios e tal. E aí ele falou, cara, eu queria atender menos, né? Eu queria ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tempo. Porque é muita consulta e tal, toma muito tempo. E ele é um médico saudável, né? Ao contrário de muitos médicos que a gente vê por aí. Eu tenho bastante preconceito quando eu vou no médico, o médico é gordo ou não se cuida. Esse tipo de coisa é meio estranho, né? Você cuidar da saúde do outro e não cuidar da sua. Mas enfim, é uma coisa minha. E ele é um médico saudável, ele treina, ele faz as coisas dele. Mas ele queria ter mais tempo, ele queria ter mais qualidade de vida. E o que eu falei pra ele, eu falei, cara, você precisa aumentar a sua autoridade. Quando você aumenta a sua autoridade, você pode aumentar seu preço. E aí ele me falou uma coisa bem interessante, que é o primeiro insight desse áudio. Eu quero passar duas coisas nesse áudio. Primeiro é esse insight que eu vou te passar agora sobre o preço. Segundo é como que eu recomendo a pessoa começar, né, a criar autoridade. Sobre o preço, ele falou que não aumenta o preço faz 3 anos. Que ele manteve o mesmo preço. E aí um site que eu dei para ele foi o seguinte, eu falei, cara, você está diminuindo o seu preço. Mesmo sem mexer no seu preço. Porque existe inflação. Então veja bem, é um detalhe, é uma coisa simples, mas ele literalmente está deixando a consulta dele mais barata se ele não aumenta. Ou melhor, se ele não mantém, se ele não corrige pelo menos a inflação. E outra coisa que eu falei pra ele, ainda alinhado com esse negócio de preço, foi que, cara, a sua consulta, eu paguei 350, eu pagaria R$ 500 na sua consulta tranquilamente. Aí ele, nossa, mas será e tal. Aí eu dei até exemplo, né? Eu falei, pô, tem produtos que eu aumento o preço e vende melhor, porque se é tão bom, por que é tão barato? Né? Isso passa pela cabeça da pessoa, isso é uma objeção na cabeça da pessoa. Se isso é tão bom, por que é tão barato? Por exemplo, eu já vendi, sei lá, mais de uns 4 milhões, uns 3, 4 milhões só de e-book. E e-book barato, R$ 97. Você faz uma puta carta de vendas e tal. E uma das objeções que a gente mata nessa carta de vendas é: se é tão bom, por que é tão barato? Você precisa esclarecer o porquê. É por causa da sua missão? Por que é tão barato, se é tão bom assim? E o jogo é fazer 500, R$ 1.000 a consulta parecer tão barato. E aí como é que você faz isso? Vai pro lado da criação de autoridade. E aí eu pedi pra ele tem um Instagram, sei lá, tem 500 seguidores, ele nem usa, e eu falei, cara, você precisa aparecer, precisa gravar vídeo, você precisa aparecer, não tem como, não tem pra onde fugir, não tem mágica. Ou você pode continuar no Google AdWords, tendo as consultas que você tem, tá tudo bem, mas você quer crescer, você quer ter mais qualidade de vida, você precisa aumentar a sua autoridade. Você precisa trabalhar um pouquinho mais agora, numa coisa nova, para trabalhar muito menos lá na frente. E aí só de eu falar dele gravar a história já começou a se mexer, passar a mão na cabeça, ele ficou muito ansioso, assim, deu pra ver claramente que ele ficou ansioso e inseguro e tal. E ele até veio com uma crença, ele falou, cara, não, mas se crescer muito, tem um lado ruim, né, que é a crítica e tal. Tem um amigo meu que estourou agora, e aí tem um outro médico que fala mal dele, e não sei o quê. E ele veio com um monte de crença, sabe, um monte de desculpa para não criar autoridade. Então, o primeiro passo é você identificar quais são suas desculpas. Você que está aí me ouvindo e quer gravar um conteúdo, quer aparecer, quer crescer, fica arrumando desculpas. Qual que é a sua desculpa? Você não tem tempo para gravar? Tempo todo mundo tem, você não tem prioridade. Aí pode ser, mas não fica arrumando desculpa de, eu não tenho tempo. Fala assim, ó, eu escolhi não gravar porque eu escolhi ficar vendo um filme da Netflix. Eu escolhi não gravar porque eu escolhi ficar dormindo mais. Eu escolhi não gravar porque eu quis fazer outra coisa. Aí beleza. Só que daí não reclamo do resultado. Então, primeiro, desculpa do tempo. Sua desculpa é o quê? Se não tem dinheiro, cara, qualquer um tem um smartphone e um celular que pode gravar.
Outra coisa, vai ser criticado e tal. Cara, você já. Essa coisa dele, tem dois exemplos muito legais aí que fala desse medo dele de aparecer e criar autoridade. Primeiro, é o funcionário que prefere ganhar R$ 1.500 e abrir uma empresa e ganhar 10 mil porque tem que pagar imposto. Ele prefere ganhar R$ 1.500 do que ganhar líquido 10 mil mesmo depois de pagar imposto, mas ele não quer pagar imposto. Não faz o menor sentido. E outro exemplo, é o cara que vai pra academia no primeiro dia e fala assim, não, mas eu não quero ficar gigante assim não. Ô velho, o cara não faz ideia do trabalho que dá ficar gigantesco do tamanho daqueles caras. É acordar 3, 4 horas da manhã, bater frango no liquidificador pra poder comer. Vai estudar sobre isso pra você ver. E aí o cara vai pra academia um dia e fala, não vou mais não, que eu não quero ficar grandão assim não. Ah, vai te fuder, né? Você nem começou a parada. Então assim, essa desculpa de, vai ser criticado. Velho, você vai ter 5 pessoas no seu primeiro story, você vai ter 10 pessoas, não vai ter ninguém nem que vai ter coragem de criticar. Entendeu? Ou vai ter uma pessoa ou outra ali que também não conta. E assim, é um monte de desculpas que a pessoa fica arrumando pra não começar. Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa que conversei com ele, eu falei, velho, isso é desculpa sua. Aí segunda coisa, você tem que começar. E aí começa como você puder. Por exemplo, ele nunca gravou um stories na vida. É complicado eu pedir pra ele gravar um vídeo e postar no YouTube. Então eu falei, cara, grava 5 stories. Eu falei, você já tem o negócio da minha vitamina D. Eu até falei pra ele, falei, minha vitamina D tá baixa, só que tem o PTH, que é um outro hormônio lá que também tá baixo. Eles são o contrário. Quanto maior a vitamina D, menor esse. Só que o meu é baixo. Então, minha vitamina D eu não posso subir tanto, porque o PTH, acho que é PTH, ele cai, né, quando aumenta a minha vitamina D. E meu PTH já é baixo. É uma coisa genética, geralmente não é assim, geralmente eles são inversamente proporcionais. Mas no meu caso é assim, eu falei, então grava, explica a vitamina D, que todo mundo acha que tem que aumentar ao máximo, só que nesse caso meu não pode, por causa desse outro hormônio. Você já tem um conteúdo. Ele, vou ver se eu vou gravar e tal. Mas qual que é a lição aqui? Começa pelo que você tem, né? Você precisa estar hoje, neste momento da gravação desse áudio, no Instagram e no YouTube. É obrigatório você estar nessas duas mídias. É obrigatório, tá? Então, começa gravando stories, responde caixa de perguntas, aparece você de vez em quando, mostra o dia a dia. Se ele é médico, por exemplo, ele deve tomar suplementação. Porra, mostra o suplemento que você está tomando, fala para que serve. As pessoas querem saber do dia a dia. Se você tem uma loja, eu sei que tem, por exemplo, gente no meu Close Friends, cliente no meu Close Friends que tem loja de tênis. Cara, mostra desembalando a caixa, mostra o tênis, mostra no pé de alguém, vai mostrando dia a dia, sabe? Esse tipo de coisa. Qualquer coisa, aparece no Stories. E aí aparece no feed também. Posta conteúdo, posta coisas do dia a dia. YouTube, você tem que gravar também vídeo pro YouTube. Lindo, mas pô, quantos vídeos? Começa com 1 por semana. Aumenta por 2, vai se desafiando, vai criando metas. Você tem que começar. Você tem que começar, você tem que aparecer. Uma vez eu li uma parada muito interessante que diz o seguinte: você precisa aprender a falar em público, né, e ter essa competência, desenvolver essa competência, porque se você tiver sucesso em algum momento, alguém vai querer te ouvir. Que seja a sua equipe. Você vai ter que fazer reunião com a sua equipe. Você vai ter que dar uma entrevista. Você vai ter que aparecer na TV. Você vai ter que aparecer num vídeo. O sucesso, ele faz barulho. Então você vai precisar aparecer. E você vai precisar, quanto melhor você tiver essa competência, mais fácil, mais simples e mais efetivo você vai ser nessa aparição. Então, aprende essa competência. Como é que você aprende? Treinando, fazendo. Você precisa estar no Instagram, você precisa estar no YouTube. Você precisa estar nessas duas mídias. Se você é especialista, você quer criar autoridade, conteúdo gera autoridade. Se eu começar a falar aqui para você sobre jatinho, talvez vocês saibam que eu não tenho jatinho. Mas se vocês não me conhecessem, eu começasse a falar aqui sobre jatinho e eu falasse com clareza, explicasse como é que funciona o motor, como é que é o processo de abastecimento, onde é que guarda, quanto custa um piloto, esse tipo de coisa, você ou acharia que eu sei muito sobre jatinho, que eu trabalho com isso, que eu faço alguma coisa, ou até que eu tenho um. Por quê? Porque eu tenho conteúdo sobre o assunto, eu comecei a falar sobre aquilo. E qualquer coisa que você fala, que alguém que sabe menos que você ouve, automaticamente você vira uma autoridade naquele tema para aquela pessoa. Isso é natural. Por isso a produção de conteúdo é muito importante. Em volume.
Hoje aqui na empresa a gente tenta ao máximo produzir um vídeo por dia para o YouTube para todos os projetos. Todo dia tem post no Instagram, todo dia tem coisa no Instagram. Eu estou me organizando agora, como eu estou me tornando um especialista da própria agência, coloquei na minha agenda aqui o dia que eu vou planejar vídeo, o dia que eu vou gravar, vou passar um dia inteiro só de gravação de vídeo, todas as semanas. Stories, tudo, eu estou colocando na minha agenda para produzir isso, porque precisa. Se eu quero me tornar uma autoridade, eu já sou uma autoridade para quem me segue, mas se eu quero aumentar essa autoridade, aumentar essa audiência, e aumentar a autoridade, aumentar a audiência, esse ciclo infinito, eu preciso produzir conteúdo. Antigamente talvez não fosse assim, hoje é. Essas são as regras do jogo. Certo? Se você quer se tornar uma autoridade, você quer aparecer, vender seu produto, vender seu peixe, você precisa aparecer, precisa produzir conteúdo. Sem isso não funciona. Você não vai ter uma autoridade sem ninguém te conhecer, sem ninguém saber o que você sabe. Conhecimento gera autoridade em você quando você compartilha. Beleza? Então, o ponto é esse, começa. E começa nessas duas plataformas, Instagram e YouTube. Começa como você puder, depois foca em volume. Primeiro passo, começa. Segundo passo, frequência. Posta vídeo todo dia, conteúdo todo dia. Então, você começou do jeito que você puder, vai avançando até você começar a ter frequência, muita frequência, e aí depois você vai para excelência. Depois você começa a masterizar esse conteúdo. É no terceiro passo que você vai pensar se tá bom ou não, ou como é que você vai melhorar. Óbvio que não precisa fazer um vídeo merda, né, mal feito. Faz o melhor que você puder. Depois que você fizer o melhor que você puder, você ganha frequência nesse melhor que você puder, você naturalmente já vai melhorando com esse processo, é um processo natural. E depois você foca e fala, tá, já tenho frequência, já tenho rotina de gravação, já sei, eu já faço isso todos os dias. Agora como que eu posso melhorar minha retenção? Como que eu posso melhorar a forma como eu passo esse conteúdo? Como eu posso melhorar a qualidade do vídeo? Preciso contratar alguém para me ajudar? Como que eu posso ganhar tempo? Como é que eu posso ganhar produtividade nesse processo? E aí é o terceiro passo. Na verdade, essa questão da produtividade será um quarto passo. Primeiro passo, começa. Segundo passo, frequência. Terceiro passo, excelência. Quarto passo, como transformar esse conteúdo de excelência em um processo mais produtivo. Você vai precisar ter alguém na equipe para gravar, vai criar um checklist para você que vai ficar mais fácil, e aí você vai melhorando. Fechado? Tamo junto e é só o começo.